Boa tarde a todos. Meu nome é Carolina Siqueira, eu sou integrante do Elas no Mercado Financeiro e hoje eu estou aqui com a Marina Prochnow para discutir um pouco sobre o tema do ESG e sobre a carreira da Marina na área, sobre a experiência no escritório de que a Marina é sócio, Matos Filho, com desenvolver uma equipe na área. E, bom, Marina, acho que dispensa apresentações, mas Marina é sócia do Matos Filho, é integrante da diretoria da BVCap, do Comitê de Revisão e Desenvolvimento para a FIP, Private Equity da BVCap e da Ambima, reconhecida em diversos rankings pela sua atuação com fundos de investimento, Private Equity e pela ESG, investimento de impacto, que são hoje o tema mais especificamente do nosso encontro. Marina, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes de tê-la aqui. Obrigada, Carol. Boa noite. Obrigada, fiquei super feliz com o convite. Eu aprendi com o Dr. Ari que a melhor coisa que a gente tem na vida para continuar animada, entusiasmado com as coisas é falar com as pessoas mais jovens que a gente, né? Uma forma de trocar e de ouvir um pouco as gerações que seguem e continuar entusiasmado e com vontade de fazer o mundo melhor. Então, para mim é sempre muito bom poder falar com as pessoas que estão estudando, que acabaram de sair aí da faculdade, estão iniciando a profissão. Então, enfim, para mim é super prazer. Obrigada novamente. Boa noite a todos. Quando a Carol me convidou para falar aqui, acho que mais do que falar da minha carreira, falar um pouquinho de ESG especificamente, né? Por que nós estamos falando tanto dessa matéria? Por que esse negócio virou tão em voga e por que as pessoas estão tão preocupadas com esse assunto? Esse assunto é um assunto que de alguma forma, intuitivamente, eu venho lidando com ele mais de forma organizada nos últimos 2 anos, 3 anos, mas intuitivamente já estou vinculada a esse tema, seja de impacto social, seja de investimento sustentável, seja de social business, seja de outras iniciativas que combinam as métricas financeiras com métricas sociais e ambientais há muitos anos, né? Eu virei sócia do escritório em 2007, e naquela época o meu background todo era em operações de M&A e mercado de capitais, então o meu dia a dia era comprar e vender empresas, financiar companhias ou fazer IPO, né, listagem das companhias em bolsa. E quando eu virei sócia, depois de fazer 10 anos disso, me veio um vazio muito grande de que, e agora, né, como é que vai ser minha carreira nos próximos 20, 30 anos no escritório? Sempre achei muito bacana fazer as operações, eu sempre gostei da adrenalina, dos estresses que a gente tinha que colocar, né, os problemas que a gente precisava resolver, do tipo de cliente que a gente lidava, gente sofisticada, inteligente, que sempre desafiou o escritório e os integrantes do escritório, mas eu queria de alguma forma poder usar as ferramentas que eu tinha aprendido naqueles 10 anos para impactar o social, o ambiental. E depois de muita reflexão e ajuda de um monte de gente que estava ao meu redor na época, eu cheguei à conclusão que o meu caminho não era sair do escritório, por exemplo, e trabalhar numa entidade não lucrativa, ou numa ONG, ou numa fundação. O que me dava prazer realmente era poder impactar as pessoas que estavam ao meu redor, e eu percebi que, como sócia do escritório, eu podia usar a nossa plataforma para fazer isso de uma forma muito eficiente, com muita autonomia e com muita liberdade. E aí começou, naquela época, uma busca minha por projetos diferentes que eu pudesse usar dentro do escritório, né? Foi assim que eu fui parar em Bangladesh, morei lá 3 meses, não sei se vocês sabem, passei um tempo com o Muhammad Yunus em Bangladesh, estudando muito sobre microcrédito e social business. Quando voltei para o Brasil, ajudei o Grameen Bank a se instalar no Brasil. Hoje em dia, a gente fez 2 fundos de impacto, um FIP e um FDIC, para a turma do Grameen Bank no Brasil. E de lá para cá, todas as iniciativas que, de alguma forma, no escritório estavam vinculadas a impacto social, a negócio social, a fundos, investidores que olhavam esse tipo de assunto, family offices, e aí os assuntos mais institucionais do escritório, né? Inclusão, equidade de gênero, governança. Eu sempre me via envolvida com isso, e me deu um estalo, acho que há uns 2 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia começar, de que estava na hora da gente ter uma prática no escritório, de fato, fosse uma prática ESG, porque os nossos elementos, né, de preocupação, de governança, de transparência, de valores como instituição, né,
já estavam lá, né? Então, eu cresci, eu fiquei no escritório esses anos todos, porque eu gostava dos valores, né? Eu gostava do que a instituição me permitia fazer, não só perante os clientes, mas também internamente com o nosso público, com os nossos colaboradores, com as comunidades que a gente de alguma forma apoiava. Então, para a gente foi muito óbvio, né, empacotar, por conta de tudo isso que a gente já vinha fazendo para os clientes internamente, que a gente tinha que ter uma prática ESG. Eu vou contar um pouquinho mais do como é meu dia a dia nessa prática, mas antes eu tenho uma apresentação que geralmente eu faço sobre esse tema, que é super genérica, mas que eu acho que é um bom guia para a gente falar do assunto e a gente entrar no assunto ESG, né? Então, eu vou aqui share my screen. Eu acho que, Carol, você precisa me autorizar a share my screen, eu acho. Tá aqui falando que eu não tô. Pronto? Ah, tá bom. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Carol? Tá bom. Mas não está inteira, né? Peraí, apresentação de slide. Agora sim, né? Agora sim. Tá bom. Então tá ótimo. Então, aqui, e vocês me desculpem, eu entendi que a gente tem um público super eclético, com backgrounds diferentes, então eu vou fazer realmente uma visão geral, né, do porquê ESG, por que ESG está tão em voga, e depois vocês podem fazer aí as perguntas que vocês quiserem no chat, eu estou aqui à super disposição para a gente conversar. Então, no final das contas, quando a gente pensa em sustentabilidade, uma forma muito simples de definir o que é ser sustentável é imaginar você fazer um negócio, você participar de um negócio que no presente ele possa chegar no fim dele, no propósito dele, mas sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades, né? Então, quando essa é uma definição antiga já, da década de 80, mas que ela é super necessária e super atual, né? Então, no fundo, ter um negócio sustentável, né? Ser uma empresa sustentável, fazer um investimento sustentável, de alguma forma você está olhando que aquilo que você está investindo, aquilo que você está conduzindo, aquele negócio que você está traçando, ele não vai limitar ou restringir a capacidade das próximas gerações de atenderem às suas próprias necessidades. E aí, tudo isso é muito óbvio quando a gente pensa em meio ambiente, quando a gente pensa em desigualdade social, quando a gente pensa em inclusão e quando a gente pensa em sociedade como um todo. Então, eu acho que o grande drive, eu acho que quando a gente fala de ESG, é pensar que a gente tem que a gente tem que fazer negócio, seja como prestador de serviço, seja como dono de negócio, seja como investidor, sempre pensando que o que a gente está fazendo não deveria estar limitando a capacidade das gerações que vêm. E hoje em dia, né, como todo mundo sabe, a gente está fazendo o oposto disso ainda. Que é, na perspectiva, né, do investidor que tem apresentado muita demanda sobre esse assunto, né, o que é o E, o S e o G? No final das contas, é muito como o olhar como as empresas, né, como os negócios gerenciam esses fatores. Então, no caso do fator ambiental, como uma empresa gerencia a sua pegada ambiental, né, então, qual é o impacto dela com relação a emissões de gases de efeito estufa, como é que ela usa recursos naturais, né, quão eficiente ela é do ponto de vista energético, se ela polui, não polui, se tem resíduos tóxicos, se não tem, como é que faz a gestão desses resíduos, se tem contaminação de água ou não tem. Então, olhar uma companhia que atende métricas ESG, falando do ambiental especificamente, é olhar como ela se relaciona com esses tópicos. É claro que cada indústria e cada companhia vai ter situações vinculadas ao E ou S ou G que são muito diferentes, né? São fatores que são diferentes, tem algumas que são mais focadas no E, algumas que têm mais risco vinculados ao E, algumas outras com relação ao S, outras com relação ao G, mas todas elas, de uma certa forma, têm que olhar para esses três. O Matos Filho, por exemplo, olha para os três. A gente olha as nossas questões ambientais como escritório, nossas questões sociais, nossas questões de governança, né? Então, um prestador de serviço como um escritório de advocacia consegue ter esse olhar multidisciplinar, quanto mais uma empresa, uma indústria, um produtor, seja de alimentos, seja de bens de consumo, seja no varejo, e, enfim, seja minério, seja geração de energia, assim por diante. Então,
O ambiental é muito, a gente olha o ambiental da forma como a empresa está se relacionando com esses impactos e como ela mitiga esses impactos ao produzir, ao existir. O social é a forma como as empresas gerenciam seus relacionamentos com as pessoas, no final das contas, né, sejam funcionários, colaboradores, sócios, clientes, as comunidades onde elas fazem negócios ou nos quais os seus negócios atingem. Aqui não tem a ver só com relação de trabalho, né? Tem a ver com inclusão, tem a ver com diversidade, tem a ver com engajamento do time de trabalho, tem a ver com treinamento, tem a ver com proteção de direitos humanos, como é que ela protege os dados dos colaboradores, dos clientes, das comunidades onde eles atuam. Então, de novo, é o olhar das empresas, das corporations, dos prestadores de serviços, né, das pessoas jurídicas, com relação a gente, né, com relação a pessoas. E, por último, a governança, de alguma certa forma, também impacta o tema. Na verdade, pessoas impactam, acho que a gente fala de pessoas nos três pilares, mas na governança é muito como os negócios, uma empresa conduz seus negócios com transparência, com pilares, com valores, com políticas de gestão apropriadas para os executivos, por exemplo, né? Métricas de avaliação de executivos não só vinculadas a questões financeiras, mas também a questões sociais e ambientais, práticas anticorrupção, enfim, independência de conselhos de administração quando são companhias abertas, diversidade na gestão, enfim, muito como valores, né, e não como dia a dia. Então, uma empresa que tem uma governança avançada é uma empresa que quer ter mulheres e homens e outras minorias bem representadas no seu corpo de executivos e no seu corpo de colaboradores, é uma empresa que está preocupada em ser transparente, é uma empresa que está preocupada em pagar os impostos, em ter uma política de remuneração apropriada, vinculando métricas financeiras com métricas não financeiras, ter valores éticos, enfim, e realmente se colocar de uma forma muito transparente para a sociedade, para os seus stakeholders. E aí, de novo, a gente tem níveis de governança que variam muito, né? Uma empresa aberta tende a ter uma governança mais sofisticada, mas nada impede que uma empresa fechada ou um prestador de serviço, muito pelo contrário, a gente tem vários exemplos de empresas fechadas que têm altos níveis de governança e que realmente têm um olhar muito diferenciado para esse tipo de assunto. E antes de falar um pouquinho enfim, por que as pessoas não estão preocupadas em ver como as empresas lidam com esses três fatores, né? Eu trouxe alguns dados aqui que são super simples e acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar deles, ainda mais agora que a gente estava com a Conferência do Clima na semana passada, a gente está todo mundo martelando sobre esse assunto há muito tempo, mas é sempre bom todo mundo ter a oportunidade de ver esses dados com um pouco de frieza e com calma, porque quando a gente olha os dados, a gente fica um pouco assustado de como a gente está precisando realmente mudar como sociedade. Então, hoje, a pegada ambiental, a pegada ecológica da humanidade, né, ou seja, a nossa demanda sobre a natureza é equivalente a 1,7 vezes o planeta Terra, então a gente consome hoje mais do que o meio ambiente consegue substituir ou regenerar ou manter, né? Então, hoje a gente está, de fato, num déficit ambiental que já é relevante. Muito se fala do Acordo de Paris, e acho que as pessoas às vezes não lembram que o Acordo de Paris, a meta dele não é evitar o aquecimento global, mas é sim manter o aquecimento global em até 2 graus, mas prioritariamente em 1,5, né? E em ambos os cenários, seja em 1,5 grau de aquecimento ou em 2 graus, a Terra, né, a sociedade como um todo já teria graves impactos, né? Então, por exemplo, essa tabelinha mostra um pouco os impactos se a gente conseguisse ser super bem sucedido, né, e só tivesse aquecimento global nas próximas décadas de 1,5 grau, como isso já seria um problema. A gente já teria, né, um pedaço grande da população vivendo em lugares com condições de extremo calor, toda a questão do desgelo do Ártico, a questão de aumento do nível dos oceanos, perda de diversidade, né, e de biodiversidade, perda de ecossistemas,
e uma limitação da capacidade do homem de produzir comida, né? Então, mesmo se a gente pensando no best case scenario do Acordo de Paris, a gente já tem um mundo que tem um impacto relevante e que vai gerar dificuldades importantes para a humanidade viver moving forward. Se a gente pensa em 2 graus, que é o best effort cenário, que se a gente for bem sucedido já vai tá bom, é muito pior essa situação, né? A gente teria uma situação que é muito pior do que 1,5 grau, e qualquer coisa acima de 2 graus é horrível, né? Realmente é um negócio que, para gerações que virão, nós vamos ter um planeta que é muito pior do ponto de vista de sobrevivência do que a gente tem hoje. Então, ali você adiciona isso, né, toda a questão dos gases de efeito estufa, que hoje em dia é quase 80% maior do que era na época da Revolução Industrial e continua crescendo, né, apesar de todos os esforços aí que a comunidade internacional tem feito. É claro que as tecnologias que estão vindo, o acordar das nações mais desenvolvidas vão ajudar esse tipo de assunto, mas, enfim, hoje nós temos esse problema na nossa mão, nós temos ainda uma quantidade de gases de efeito estufa muito, muito relevante para a gente resolver. Tem a questão do desafio do estresse hídrico, né? A OCDE ela projeta que até 2050 mais de 2 bilhões de pessoas vão ter problema com água, e aí problema com água pode ser acesso à água para plantar, acesso à água para viver, né? Para produzir, as empresas vão ter falta de água para poder produzir também, ou para distribuir, para escoar produtos. Então, quando a gente pensa em estresse hídrico, não é só seca e as pessoas tendo pouco acesso à água individualmente, nós estamos falando realmente estresse hídrico para a sociedade como um todo, para poder produzir a partir de regiões que vão estar muito quentes, que vão estar com dificuldade de acesso à água. A gente continua com o desafio de uma população que continua crescendo, apesar de tudo, e apesar de a gente estar vivendo essa catástrofe que é o Covid, e de estar vivendo aí uma fase muito difícil, a gente vai ter mais de 9 bilhões de pessoas até 2050 na Terra, e apesar de se ver que existe uma tendência à redução de número de pobres no mundo, né? Isso aí sem contar efeito Covid, tá? Esses números são de antes de pré-Covid, claro que isso deve ter piorado, com certeza piorou nos últimos 18 meses, mas independentemente de o planeta estar conseguindo de alguma forma limitar o crescimento da pobreza extrema, há uma disparidade cada vez maior, né? E aí o Covid acelerou muito isso entre os ricos e pobres, né? Então, a desigualdade social que a gente vive no Brasil não é só no Brasil, ela aumentou no Brasil, mas ela aumentou também nos países desenvolvidos, ela aumentou na Europa, ela aumentou na Ásia. Então, esse realmente é um problema muito importante que a gente vive. E a pobreza extrema que continua crescendo. E todos esses assuntos, de alguma forma, eles desembocam nessa nuvem, né, que são questões que estão vinculadas à desigualdade social, são questões relacionadas a direitos humanos, são questões de inclusão, são questões de acesso à educação, acesso à saúde, direitos básicos de Estado de Direito, religião, enfim, tudo isso, de alguma forma, faz uma panela de pressão muito forte, em que todas essas questões estão sendo discutidas e estão sendo demandadas da sociedade, estão sendo debatidas pelas gerações que estão vindo aí, ainda bem, né? Já não era sem tempo, mas quando você pega todo o desafio que a gente tem de clima, com as questões todas de meio ambiente, de biodiversidade, de calor, e com essa onda de discussão do desafio social, com a desigualdade social, mais o mundo que a gente vive de transparência digital absoluto, né? Hoje uma empresa, se tem um vídeo no Twitter, ou se tem um vídeo no Instagram ou no Facebook, alguém falando alguma coisa de uma marca, as empresas hoje... Então, de um lado, a gente está vivendo todas essas questões ambientais, do outro lado, a gente está vivendo as questões sociais que estão em ebulição, e com essa transparência digital, as empresas estão num momento de muita vulnerabilidade, de que elas têm que realmente começar a prestar atenção em como elas operam, como elas impactam, e como elas são percebidas pela sociedade, porque a transparência que existe hoje e a rapidez com que isso acontece pode desmontar negócio e pode acabar com marcas em questão de dias, de horas, né?
Essa foto aqui é uma foto que é super conhecida, de um tempo atrás já, quando a United teve esse vídeo aí que viralizou, desse médico que foi removido à força de um voo da United, e eles perderam uma loucura de valor de mercado quando isso veio à tona, né? A gente tem várias outras situações, inclusive no Brasil, recentes, que vocês devem ter acompanhado, muito parecidas, né? Empresas que, de alguma forma, maltratando clientes ou não focando em questões de inclusão, ou questões de assédio, ou questões de racismo, enfim, todas essas empresas aí na vitrine, realmente, tendo que se posicionar, tendo que consertar suas ações, e se não fazem, ou se fazem tardiamente, estão perdendo realmente o valor de mercado. Então, realmente, esse negócio está muito na cabeça de todos os executivos e administradores das empresas hoje em dia, seja pelos motivos certos, porque de fato as pessoas entenderam que precisam realmente impactar positivamente o ambiente onde elas trabalham, seja porque é uma demanda realmente da sociedade, dos stakeholders todos. E por fim, só para completar um pouco essa questão do contexto, a tendência regulatória, né, que o circo está se fechando, eu acho que a gente tem algumas... Quando a gente tem mudanças, né, de paradigmas e mudanças de forma de conduzir negócios, geralmente você tem uma demanda dos stakeholders, que são os empregados, são as comunidades onde aquela empresa atua, são os clientes, e às vezes a consciência dos controladores e dos fundadores, mas acoplado a isso a gente tem também uma pressão muito forte dos governos de uma agenda regulatória, que hoje, infelizmente, no Brasil, a gente tem aí várias, vamos dizer assim, dificuldades para discutir esse tema, por uma questão política, mas os mercados internacionais só falam desse assunto, a gente já começou a sentir essa pressão, as empresas brasileiras entendem essa questão, a gente tem o Banco Central do Brasil, a CVM, super preocupados com o tema, então nós estamos vivendo realmente, apesar de toda a dificuldade que a gente tem a nível federal, né, de política pública e de posicionamento político do nosso governante, a gente tem aí uma evolução regulatória no exterior e no Brasil crescente, e a gente tem aí autarquias e órgãos reguladores no Brasil realmente preocupados e dedicados a tratar sobre esse tema, tá bom? Então, assim, em resumo, eu acho que esse é o quadro que a gente vive hoje com relação a onde as empresas, qual que é o ambiente que as empresas estão inseridas para fazer negócios, né? Nós temos recursos naturais em declínio, expectativas maiores dos stakeholders, inclusive das pessoas mais jovens e dos consumidores, e uma transparência digital super radical, seja para o bem ou seja para o mal, realmente está afetando a forma como as empresas estão trabalhando. Antes de continuar aqui com a minha apresentação, vocês querem fazer pergunta ou eu sigo, Carol? Eu acho que a gente pode concentrar no final, Marina, Tá bom. que a gente consegue escolher melhor a quantidade. Tá bom, combinado. Então assim, essa primeira fase da apresentação foi muito trazer para vocês de uma forma um pouquinho organizada, acho que o cenário que a gente se encontra hoje, né? E como é que as empresas estão se organizando vis-à-vis isso tudo? Elas estão preocupadas e de fato, estão se mexendo, né? É claro que a gente tem níveis de engajamento que diferem muito, né? Tem o famoso greenwashing, que são as empresas que começaram a falar do tema, mas muito uma questão de marketing e pouco uma questão de valor e de estratégia, de propósito, de valor de propósito de empresa, mas a gente tem hoje muita gente importante e relevante no mercado internacional e no mercado brasileiro falando desse assunto, que já fala já há algumas décadas, mas eu acho que nesses últimos 18, 36 meses esse negócio realmente pegou muito fogo. É claro que a pandemia ajudou nesse aspecto. Por exemplo, das 250 companhias maiores do mundo, mais de 90% delas já fazem relatórios de sustentabilidade, isso alguns anos atrás era muito diferente. A gente tem gestores importantes de fundos de investimento, como a BlackRock, que todo mundo já deve ter ouvido o Larry Fink falar, que se posicionam muito fortemente de que eles vão fazer alocação de capital e vão fazer investimentos muito pensando no longo prazo, né, no propósito e na forma de atuar das companhias onde eles estão investindo. Então,
a hora que um representante de uma BlackRock se posiciona dessa forma, os peers dele também se posicionam dessa forma e começam a pressionar as companhias onde eles investem a se posicionarem de uma forma diferente, a impactarem melhor o ambiente onde eles estão atuando. O Business Roundtable americano, né, que reúne as maiores companhias americanas, que tem um faturamento de 7 trilhões de reais, o ano passado emitiu um manifesto indicando claramente que uma empresa não pode mais se preocupar só com o lucro, tem que priorizar todos os stakeholders, né? Então, isso realmente é uma mudança de propósito de valor, é importante. Quando você pensa em mercado americano, esse é uma mudança de paradigma, porque demorou para a gente ouvir isso dos americanos, e acho que com o Biden entrando de volta no governo, os Estados Unidos voltam a ser um país que vai ajudar aí a Europa a comandar esses assuntos. As companhias começaram a se preocupar mais com as ODS, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são basicamente os objetivos que a ONU traçou, né, de grandes questões que têm que ser eliminadas na sociedade, né, no planeta, no longo do tempo, desde extinção de pobreza extrema, quanto acesso à água potável para todo mundo, quanto à geração de emprego, enfim, são 17 essas ODS, e as companhias, pela primeira vez, agora começaram realmente a olhar como é que elas interferem ou como elas impactam as ODS, né? Então, eu sou uma companhia, por exemplo, de varejo, que tem um supply chain que eu compro, que me fornece roupa de um país. Como é que essas pessoas estão sendo contratadas nesse outro país, como é que elas estão recebendo, se elas têm proteções trabalhistas lá ou não têm. Então, as empresas, sejam elas de varejo, sejam elas de indústria, sejam elas de geração de energia ou prestação de serviços, elas começaram a entender e a se preocupar e a divulgar informações baseadas nas ODS. Então, como elas estão ajudando a atingir as ODS por meio das suas ações, e como é que elas estão mitigando os riscos que essas ODS trazem. Existe um estudo da Ernst Young de 2020 que mostra quais são as grandes preocupações dos investidores recentemente, né? Então, a gente deixa de ver uma resposta simples que o que os investidores buscam agora é lucro. E quando eu falo que investidor, a gente está falando de investidores institucionais, fundos soberanos, fundos de pensão, family offices, são os gestores de recursos, são gestores ou alocadores ou proprietários de ativos enfim, que vivem de alocar capital e de financiar empresas e negócios pelo mundo, né? E 59% deles falaram que estão preocupadíssimos com questões ambientais, né? Antes de investir numa companhia, então eles querem entender como que essas companhias estão focando, inclusive para manter essas companhias nos seus portfólios. 54% estão focados em olhar diversidade nos boards. Então, se você tem uma companhia que não tem mulheres, não tem minorias faciais e outras minorias no seu C-level, eu talvez não queira trabalhar com você, porque eventualmente você não vai ter capacidade para superar desafios em momentos de crise, porque você não tem um board que é diverso, e quando você não é diverso, você não é criativo, e você não tem resiliência, etc. E 32% muito focado aí com a questão de gestão de talentos. Então, como é que você vai conseguir manter as melhores pessoas trabalhando na sua empresa? Porque, no final das contas, se você não tiver o melhor time, a tua empresa também, em momentos de estresse, momentos de dificuldade, vai ter dificuldade de se manter lucrativa e operacional. Então, ainda a questão de gestão de talentos é menos relevante, né? A questão de governança e de ambiental mais forte para esses investidores, mas já traz um terço dos investidores realmente focados em entender como as empresas tratam os seus talentos, tratam os seus funcionários, treinam eles, engajam eles, para ter certeza que elas vão ter aí a mão de obra necessária no futuro para continuar sendo líderes nos mercados onde elas atuam, ou eventualmente superando adversidades, como, por exemplo, a pandemia que a gente vive hoje. A TIAA é um grande fundo americano também, que fez última vez que ele fez uma pesquisa, também pré-pandemia, com relação a investimentos responsáveis. Eles tiveram pela primeira vez, a maioria dos investidores que participaram da pesquisa falando que estão preocupados, né, e que citam como um grande drive para eles investimento responsável, né.
quase um terço dos consultores de investimento que focam em alocar capital de forma responsável, em empresas responsáveis, estão conseguindo ter retornos acima das taxas de mercado, o que também é uma crença que há muito tempo as pessoas achavam que investir com responsabilidade e investir pensando em fatores ESG queria dizer limitar a rentabilidade, e na verdade é exatamente o oposto. Acho que quem não considerar ESG nas suas alocações de capital vão perder dinheiro no médio e no longo prazo, não vão conseguir nem manter. E aqui outros dados que são, acho que interessantes, né? Acho que as pessoas, mesmo a geração Y, que é a minha geração, por exemplo, cada vez mais focado em falar de investimento responsável, depois falando de baby boomers e de geração do milênio, e um salto muito grande na percepção de consultores de investimento, né, nesses profissionais que fazem alocação de capital, que seus clientes, né, que as suas famílias, que os seus investidores, sejam as pessoas físicas, family office ou institucionais, estão realmente muito preocupados com causas sociais e ambientais quando eles estão alocando capital. Então, de novo, eu acho que o contexto que a gente vive no mundo, a forma como as empresas têm percebido que elas precisam mudar e as demandas dos investidores estão realmente fechando esse ciclo com relação ao tema. Esse quadrinho, ele mostra um pouco a grande diferença, né, que as pessoas às vezes misturam, tem muita coisa que as pessoas misturam com ESG, e isso aqui é um pouco para tentar fazer uma distinção do que é ESG, o que é investimento de impacto, o que é investimento sustentável, o que é responsável, etc. Eu acho que ele é bem intuitivo. Então, o investimento tradicional é aquele que foca absolutamente no retorno financeiro, né, com pouca preocupação em antecipar ou mitigar questões ambientais, sociais ou de governança. O investimento responsável é aquele que ele aloca capital em empresas e tá muito focado em mitigar os problemas que passam a existir, né? Então, são as companhias que as suas atividades geram problemas ambientais ou sociais, ou são companhias que eventualmente não têm uma governança super adequada, mas são companhias que estão preocupadas em mitigar esses efeitos negativos, né? Que, de alguma forma, é um estágio anterior ao que a gente chama de uma companhia sustentável, que é aquela que, além de mitigar os efeitos eventualmente nocivos que eles têm no E, no S, no G, são companhias que querem antecipar esses problemas e começar a produzir e começar a ter uma estratégia e viver valores que vão extinguir esses problemas, né? Então, o responsável é aquele que vai lá e vai mitigar os problemas. Então, olha, eu faço uma atividade que polui o meio ambiente, então eu vou fazer o máximo possível para mitigar, para diminuir essa poluição, por exemplo. A empresa sustentável eu não vou mais poluir, eu vou começar a lidar com matérias-primas, com tecnologias, com uma forma de gerir esse negócio que eu vou evitar a poluição, eu vou usar uma economia circular, em que a gente reutiliza produtos, em que a gente não causa danos ao meio ambiente, em que as coisas que os recursos naturais podem ser recuperados, enfim, é um step a mais. E é aí que a gente está no ESG, né? É claro que o ESG ele é uma jornada, então todo mundo começa sendo tradicional, pelo menos até hoje, né? Acho que o mundo do futuro provavelmente a gente vai sempre começar já sendo sustentável, mas there's a long way to go. Mas quando a gente vê um pouco a história de grandes empresas hoje que são super exemplos de sustentabilidade, elas começaram sendo negócios tradicionais, passaram a focar muito em serem responsáveis com questões de compliance, controles operacionais, mitigar riscos e ter programas de atendimento quando tem uma crise, etc., mas que hoje elas realmente conseguem se destacar e conseguem ter uma performance diferenciada e uma adesão e engajamento dos stakeholders diferente, porque elas mudaram o chip delas de falar, escuta, não adianta só ficar mitigando, né, ficar correndo ficar correndo em círculos contra os problemas. A gente tem que realmente produzir, a gente tem que viver, a gente tem que ter um valor de ter um impacto social positivo, ambiental positivo. Então, nem que a gente tenha que mudar a nossa forma de operar e inovar, né? Inovando com tecnologia, com novos produtos, com times diferentes, incluindo pessoas que têm backgrounds diferentes para realmente terem uma pegada sustentável moving forward. Investimento de impacto, não é ESG, investimento de impacto, que é uma coisa também que a gente faz muito lá no escritório, eu faço, quando você quer fazer investimento para resolver problemas sociais, ambientais, e gerando retorno financeiro,
mas tem esse foco de resolver o problema. Uma empresa sustentável não necessariamente ela tem que ter um foco de resolver um problema. Uma empresa sustentável ela pode ter como foco ser lucrativa, mas ela é sustentável, né? Então ela vai sempre, ela sempre vai tentar mitigar, ela vai ter como proposta de valor ter uma pegada ambiental positiva e uma governança adequada e toda uma questão social também adequada. Investimento de impacto não, ele tem como prioridade, né, como preponderância, como objetivo, solucionar um problema social ou ambiental que possa atacar uma comunidade, um estado, um país, enfim. É um negócio muito, muito focado, mas gerando retorno para o investidor. Né? A gente fez o primeiro fundo de impacto social no Brasil, que foi da Vox Capital, acho que lá por 2010, 2011, não lembro agora. Tem alguns outros fundos hoje já são fundos de impacto também, que são fundos de private equity que querem investir em empresas, né, querem fazer private equity e venture capital, mas simultaneamente querem resolver problemas específicos. A gente acabou também de levantar um outro fundo de R$1 bilhão, por exemplo, com a 20, que é um fundo de impacto social, ou seja, eles estão juntando retorno financeiro com a solução de problemas específicos. E, por último, mas não menos importante, mas só uma casinha diferente para as pessoas não misturarem, que é filantropia, né, que no final das contas são ações aí não sustentáveis do ponto de vista econômico, mas super importantes do ponto de vista social e ambiental, que querem atacar problemas sociais e ambientais, mas não geram nenhum retorno financeiro para quem está doando recursos para essa iniciativa. O Brasil, com todas as dificuldades que a gente viveu, né, nos últimos anos, principalmente nesses últimos 2 anos, a gente também vê uma crescente desse assunto aqui. Então, por exemplo, quando a gente compara junho de 2020 em relação a junho de 2019, tinha 30% a mais de dinheiro alocado em fundos de ações sustentáveis, né? Uma quantidade enorme de títulos de green bonds, né, de títulos temáticos sendo emitidos na América Latina e no Caribe, e um pedaço grande do Brasil, né, mais de 7 bi, isso era em janeiro de 2021, esse número já aumentou, e diferentemente de mercados internacionais, onde os grandes emissores de títulos temáticos, né, os green bonds, os social bonds, e os sustainability linked bonds são instituições financeiras, no Brasil são as companhias, né, a gente teve aí uma série de companhias que fizeram emissões recentes no Brasil, companhias listadas brasileiras para captar dinheiros no exterior, que conseguem captar com juros reduzidos, né, de uma forma mais atrativa para a companhia, um custo de capital mais barato, porque justamente eles estão se comprometendo aí com métricas ambientais ou sociais ou socioambientais no futuro. Então, esse é o prêmio que o mercado está dando para as empresas que conseguem fazer captação de dinheiro para poder alocar em projetos que vão mitigar riscos ou vão melhorar aí situações ambientais e sociais nos países ou nas comunidades onde eles atuam. No Brasil ainda, apesar de muito estar se falando, a grande maioria dos gestores não contam com uma área específica de ESG, né, só 11%, e só 5%, segundo dados da Ambima, tem um comitê específico para avaliar com o olhar de ESG quando eles vão alocar capital. Né? Então, de novo, nós estamos ainda engatinhando nesse tema no Brasil, mas estamos evoluindo e tem uma demanda enorme, né? O Brasil, por conta dos seus recursos naturais e eu acho que por conta de todas as diversidades que a gente sempre teve, a gente pode realmente usar essa pauta de sustentabilidade, né? De questões ambientais, sociais, de governança como uma grande virada de chave para a gente virar um lugar para empreender, um lugar para investir realmente relevante no mundo. Não estamos lá, a gente sabe disso, os últimos anos foram difíceis, mas independentemente do governo que esteja aí, eu acho que o Brasil realmente tem uma capacidade de se alavancar com relação a esses pontos e cada vez mais a gente vê empresários e comunidades e investidores, stakeholders olhando para isso. Vou pular esse slide, porque eu vou falar antes de outro que eu acho que é mais importante, e aí eu volto para ele. Que eu acho que de alguma forma eu já falei isso no comecinho da apresentação, mas muita gente acha que, acho que não ainda relacionou o quanto que sustentabilidade está vinculado a ESG, a inovação, né?
Todo mundo, quando pensa em inovação hoje, pensa em tecnologia, né? Pensa no celular, pensa no Spotify, pensa em blockchain, pensa em criptomoeda, os fundos de cripto que estão na moda, as empresas de tecnologia. Mas isso isso aconteceu, né? Então, essa onda do inovar, que é democratizar acesso de informação, a produto, a moeda, a investimento, nós já estamos vivendo, já está acontecendo, e é o presente, né? Para a próxima geração, inovar não vai ser nada disso, isso já vai ser a realidade. Inovar vai ser possibilitar um mundo sustentável, vai ser possibilitar que as empresas consigam fazer os seus negócios tradicionais de uma forma equilibrada, de uma forma sem todos os transtornos que estão sendo causados hoje no nosso planeta. Por meio de quê? Por meio de uma economia circular, né, que é a nova economia, né, que todo mundo fala, que elimina ou reduz lixo, poluição dos processos produtivos, mantém produtos e materiais em uso, então você não gera lixo, e aproveitar sistemas naturais que estão aí à disposição das empresas e que, às vezes, por inércia, essas coisas não estão sendo bem utilizadas, ou por falta de tecnologia, ou por falta de investimento mesmo. E nessa linha da história do que é o futuro, né, do sustentável, da inovação, a gente já começa a ver pessoas, além dos gestores, né, que eu citei, por exemplo, o Larry Fink, eu acho que a gente já vê muita gente de empresas internacionais que não necessariamente tiveram esse posicionamento no passado, hoje se colocando muito fortemente com isso. Olha, a gente tem que olhar para as nossas pessoas, a gente tem que olhar para o propósito, não adianta mais a gente olhar para a nossa companhia só querendo o lucro, a gente tem que ter algum tipo de value proposition, desculpa minha gata aqui, de value proposition diferente, senão a gente não vai resistir, a gente não vai conseguir ser bem-sucedido aí no futuro. E na questão da evolução corporativa, um pouco aquele quadrinho que eu mostrei, né, o que é o investimento tradicional, o responsável e o sustentável, aqui traz um pouco também a mesma curva de aprendizado dentro das companhias, né, as companhias elas começam muito focando, quando elas vão olhar esse tema, muito focando em risco e compliance, então vamos ter processos de gestão de risco, vamos ter manuais de compliance adequados, o passo seguinte é ser super eficiente do ponto de vista operacional, gerir bem os nossos recursos, eliminar lixos que não precisam existir, etc., para depois um momento de crescimento e inovação, né, que eu acho que é hoje a grande maioria das empresas aí que a gente gosta e que a gente consome estão nessa fase do crescimento e da inovação, e pouquíssimas delas já conseguiram chegar naquilo que a gente chama que é uma empresa que tem propósito, valor e cria impacto positivo, né, que quanto mais a empresa conseguir se posicionar como tendo um propósito específico, né, tiver um valor diferenciado, né, e uma lógica de impactar a sociedade de uma forma positiva, mais vantagem competitiva ela vai ter e mais capacidade de criar valor de negócio ela vai ter também. Então, da mesma forma que os investidores estão aprendendo a sair do investimento tradicional para o responsável, para o sustentável, essa aqui eu acho que é a curva de aprendizado das companhias também, todas elas. E aí no Brasil a gente vê, e no exterior também, a gente vê companhias dos mais diferentes tipos, sejam elas listadas ou não listadas, em algum lugar elas estão aqui. Algumas têm uma ambição de parar em crescimento e inovação, nem sabem ainda o que é o seu propósito, o seu valor, não pararam para discutir isso de uma forma organizada. Outras já estão super avançadas, já são companhias que já se registram como sistema B, que tem valores realmente de olhar a sua evolução como business, né, como estratégia de negócio muito diferente. Então, já deixou para trás, todo o resto vira muito básico, vira muito premissa, e realmente elas estão muito focadas na inovação, enfim, na sua apresentação como uma empresa diferente, com valor de mercado diferente. Está comprovado já por uma série de estudos acadêmicos, né, que quem adota ESG, né, as empresas que adotam parâmetros ESG na sua estratégia de negócios, elas se dão muito melhor do que os seus pares que não o fazem. Então, tem uma lealdade maior com consumidores, os empregados são mais felizes, são mais motivados, são mais engajados, são mais bem treinados, porque não saem, não tem turnaround alto. São empresas que, porque elas têm que se reinventar sempre para poder mitigar os efeitos que elas causam na sociedade,
ela sempre tem que estar olhando atrás de inovação, inovação com relação a processos produtivos, inovação com relação a matéria-prima, a inovação com relação à composição de conselhos, diversidade, inclusão, etc. Então, é uma coisa que se autoalimenta, né? Sempre quando você melhora, você precisa continuar melhorando, e para fazer isso, você precisa continuar inovando. Tem melhor cobertura na mídia, é mais operacionalmente eficiente, porque, de novo, quem é preocupado com esses riscos e quer ser muito eficiente, acaba conseguindo rodar mais redondo e está mais pronto para crises, né? Portanto, se você tem um momento de crise, consegue gerir riscos de uma forma melhor, acaba vendendo mais, tem melhor relação com seus fornecedores e tem um super engajamento dos stakeholders. Aqui, stakeholders sendo consumidores, reguladores, a sociedade onde elas atuam, os sócios, né, os acionistas e assim por diante. Mais de 200 estudos acadêmicos mostram que, que se você tem bom padrão ESG, você reduz custo de capital, né, que é o exemplo, por exemplo, dos títulos temáticos, que você consegue captar dinheiro com juros baixos. 80% consegue ter melhor desempenho operacional e 80% consegue ter valor de mercado em bolsa, né, das empresas listadas positivamente correlacionado com boas práticas de sustentabilidade. Ou seja, isso aqui, na verdade, os estudos acadêmicos meio que comprovam essa sopa de letrinhas aqui de bons resultados das empresas, gerando maior lucratividade para as empresas, maior valor de mercado e menor custo de capital. Então, é muito óbvio para quem está nessa área, e para quem já leu sobre esse assunto, que adotar questões ESG não é mais uma questão de ter um produto premium ou se colocar de uma forma bacana perante o mercado, mas é uma condição essencial para que realmente as empresas consigam sobreviver e consigam continuar lucrativas e gerando bons resultados para os seus stakeholders. Esse slide ele traz um pouquinho a correlação entre performance ESG e prêmio no valor de mercado das empresas, então um pouco naquela linha que, claro que cada indústria tem temas, né, tem matrizes de risco que são diferentes, então algumas indústrias estão mais vinculadas a supply chain, outras estão mais vinculadas a questões ambientais, outras estão mais vinculadas com privacidade, como é que dá crédito ou não, mas todas elas, de alguma certa forma, se elas focam nas suas matrizes de risco maiores, como está colocado aqui, elas conseguem ter um prêmio no valor de mercado quando elas estão sendo tradeadas em bolsa. E, por fim, antes da gente começar aí o nosso debate, é um conceito que eu acho que é importante passar para todo mundo, que é muito discutido lá fora e que no Brasil ainda é pouco, mas que eu acho que faz toda a diferença, que é a diferença de embedded sustainability e bolt-on sustainability. E desculpem a expressão em inglês, eu não consegui ainda usar uma estratégia, um nome melhor em português, mas no final das contas, o que é o bolt-on, o que é o embedded? E aí, enfim, a gente tem empresas que têm os perfis, que têm as formas de atuar de forma muito diferente, mas, no final das contas, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente está pensando naquelas empresas que é o embedded sustainability, né? É a sustentabilidade integrada no core business da empresa, né? É aquilo que a empresa ela quer alcançar ser uma empresa sustentável. Ela não quer ficar correndo atrás do rabo para mitigar os problemas que ela tem. Ela quer, para ela chegar nesse conceito, ela tem que se transformar. Ela tem que se transformar top-down, né? Tem que ser uma coisa que o CEO, o CFO, os sócios, a diretoria, o conselho de administração vai querer ter como meta e vai querer ter como estratégia. Não adianta ser um departamento de sustentabilidade que é apartado das decisões estratégicas da companhia. Tem que ser um negócio realmente vinculado ao negócio, a como produz, a como vende, a como contrata fornecedor, a como trata os seus empregados, e isso aí, não adianta você ter um belo de um manifesto para você poder mostrar publicamente, tem que ser uma coisa que você vive na empresa no dia a dia, né? Tem que estar embedded, tem que estar intrínseco, tá? Tem que estar dentro de todos os níveis da organização. É uma empresa que quer oferecer soluções inovadoras para os seus clientes, sem cobrar extra, né? Ou seja, é tão parte do negócio ser sustentável que não vai cobrar um prêmio por estar vendendo um produto que é sustentável. Esse é o óbvio, né? Esse é quem ela é, né? Cobrar o prêmio para o produto ser mais sustentável quer dizer que você faz o não sustentável e você está cobrando mais caro para fazer o sustentável.
a empresa que de verdade integra dentro das suas atividades, né, a sustentabilidade, ela não oferece solução melhor para o cliente, ou produto melhor para o cliente cobrando mais. Esse é o produto dela, né? Essa é a realidade dela. A cadeia de valor, né? Então, é aquilo que eu estava falando, toda a cadeia de valor da empresa está vinculada, a questão de sustentabilidade está vinculada desde o início da produção até a venda do produto, então, tudo que de alguma forma impacta a produção daquele produto, daquele serviço, desde quando você contrata funcionário, você treina o seu funcionário, você contrata o fornecedor, você compra aquela matéria-prima, de onde você compra, como você produz, a tecnologia que você usa, o que você faz com o descarte, né, se é reutilizável, se não é reutilizável. Então, toda a cadeia inteira da produção está considerando, né, os efeitos ESG, e aí os 3 efeitos. E a organização interna, é um trabalho de todo mundo, não é um negócio apartado de um pequeno comitê ou de uma bandeira que alguém levantou sozinho. E o bolt-on é aquela coisa que ainda eu acho que é maioria ainda no nosso universo, infelizmente, mas eu acho que todo mundo tem aí um caminho de evolução e é super natural que isso aconteça, que é aquela empresa que já acordou para a realidade que precisa fazer alguma coisa, mas de alguma forma isso ainda é muito incremental, né? É uma coisa que é meio acoplado, né? Então você tem uma empresa que produz as coisas, então cria um departamento de sustentabilidade, às vezes é vinculado ao marketing, cria alguns produtos com tag verde, né? Então para poder ter um appeal para o consumidor, mas quando faz isso acaba cobrando mais para o consumidor. É muito mais, está muito mais vinculado, né, à sustentabilidade com a forma como a empresa se vende e menos como a empresa produz e discute, interage e traça estratégia dentro de casa. E é uma e geralmente são as empresas, elas têm um departamento que cuida desse assunto, não é uma coisa que tá dentro da cabeça do CEO, do CFO, do conselho de administração e de todos os funcionários, né? Então é um valor diferente. Por que eu trago esse quadro? Acho que esse quadro ele é super eu gosto muito dele, porque quando eu vi pela primeira vez essa definição, para mim um mundo novo se abriu. Eu comecei a conseguir olhar um pouco as retóricas das empresas, as narrativas das empresas, e de fato, depois você começa a estudar e ler, você começa a perceber aquelas que já estão integradas, que realmente carregam, né, o assunto, e o assunto faz parte da sua estratégia, né, naturalmente, não tem ninguém na empresa que não sabe falar do assunto e que não entende que esse é o valor da empresa, versus aquelas empresas que têm materiais bacanas e têm os produtos bacanas verdes, tudo, mas estão numa outra pegada ainda, né? É um outro momento, ainda com as coisas mais compartilhadas, menos acopladas na organização como um todo, mas muito mais como... Não estou falando que é greenwashing isso, acho que é uma evolução, um passo atrás das empresas realmente sustentáveis, mas ainda muito limitantes e muito com uma capacidade de melhorar muito ainda essa atuação. Eu vou stop sharing aqui. E era isso que eu queria trazer um pouco de contexto. E aí, assim, eu sei que eu falei muito, Carol, desculpa, mas, enfim, eu acho que são coisas que são importantes para dar um pouco de contexto da área. Em que é a área ESG que eu trabalho, né? No final das contas, como vocês viram, quando a gente está falando de ESG de verdade, sustentabilidade, todas as áreas do direito hoje, de alguma forma, vão ter esses elementos, né? Então, os fundos de investimento que eu estruturo, eu tenho os fundos de investimento que são fundos de impacto social, os fundos ESG, mas, de uma certa forma, não existe mais gestor que vai fazer aquisição de empresa sem pensar nisso, né? Não existe mais gestor que não vai precisar atender métricas diferenciadas dos seus investidores. Não existe mais gestor que, quando for fazer uma due diligence de uma companhia, não vai querer entender os fatores ESG nessa due diligence. As questões ambientais, as questões de contencioso, as questões de compliance, de imobiliário. Então, assim, o que é a prática ESG do escritório, da qual eu faço parte, sou uma das coordenadoras? Na verdade, é um grupo de pessoas de práticas diversas, né? Então, a parte de finanças sustentáveis, né? Os títulos temáticos, os fundos de investimento, os investidores institucionais. A gente tem a parte da turma que é muito focada em mercado de carbono, a turma que faz muita parte regulatória ambiental, processo administrativo e contencioso ambiental, contencioso de governança. Tem uma turma lá que só faz direitos humanos e questões sociais. Então, no fundo, são várias pessoas trabalhando de uma forma multidisciplinar para resolver problemas que os clientes têm nas suas diferentes indústrias, né? Então,
Tem alguns clientes que a gente faz um assessment para entender onde que eles estão com relação às questões de ESG. Tem clientes que a gente ajuda porque tem uma questão ambiental específica, uma questão social, direitos humanos específica. Tem as companhias que a gente ajuda para fazer o IPO, que tem que melhorar seu nível de governança, então a gente ajuda todos eles a se enquadrarem em níveis melhores de disclosure e de governança interna. Então, não existe hoje no escritório nenhuma área que, de alguma forma, não está vinculada às questões ESG. A gente, como escritório, vive muito o ESG, como eu falei para vocês, é parte dos nossos pilares. A gente hoje é uma organização muito sustentável, sempre podendo melhorar, e temos uma jornada de evolução aí que a gente se propõe todos os anos a melhorar nossos índices. Mas dentro do escritório a gente é uma área que se coordenou para realmente poder atender as indústrias nos grandes problemas que as indústrias estão vivendo aí com esses fatores todos. Legal, Marina. Eu queria, em primeiro lugar, super agradecer pela apresentação. Acho que eu falo em nome de todo mundo que está ouvindo, quando eu falo que ficou tudo para mim bem mais claro, aprendi bastante sobre o tema. Eu acho que, como você falou, diante desse aumento de importância muito grande do tema, acaba que a gente ouve muita gente falando sobre, os conceitos ficam um pouco confusos. Então, é essencial ter esse momento de parar e realmente entender e realmente ver exemplos e números para entender a importância do conceito e do que exatamente a gente está falando aqui, né? Qual é a proposta. Bom, eu não quero te prender muito mais, mas temos aqui algumas perguntas, fica super à vontade. Não, tudo bem, eu consigo ficar mais uns minutos, não tem problema não, pode falar. Eu falei muito, eu não queria ter falado tanto, e eu falei correndo porque eu consigo falar sobre essa apresentação durante 2, 3 horas se precisar, então eu tive que fazer meio rápido hoje, desculpa. Não, imagina, foi ótimo, de verdade. Você quer até me falar o tempo para eu escolher aqui as perguntas? Sei lá, uns 15, 20 minutinhos eu consigo ficar. Claro, tá ótimo. Bom, vamos lá. Apareceu aqui bastante coisa sobre greenwash, que você chegou a comentar na apresentação, mas essa pergunta até acredito que venha de pessoas que não são do direito, mas a pergunta é basicamente se existindo greenwashing, se a gente vê aí o reflexo da falta de métricas adequadas, de métricas bem definidas, para entender o que são práticas adequadas, qual é a nossa expectativa sobre práticas sustentáveis. E, bom, se o problema está nas métricas, como a gente pode resolver isso? E se esse é um problema mais da perspectiva do ambiental ou se entra também quando a gente vai falar de governança e do social? Só para começar o tema, falando de questões ambientais, por incrível que pareça, aquilo que não foi desfeito, a gente tem uma legislação ambiental que é boa. O problema não é a nossa legislação, o problema muito é a não aplicação da nossa legislação e infelizmente, ultimamente, esse foco ainda ficou pior, e as pessoas tendem a achar que as nossas métricas ambientais são piores que a do S e a do G, mas, na verdade, não. Acho que a gente tem questões seríssimas ainda sociais e de governança no Brasil e no mundo também. Acho que a pessoa que fez essa pergunta, acho que colocou um dos problemas que a gente tem na indústria é a falta mesmo de métricas, né, padronizadas. É difícil você estabelecer métricas padronizadas. A Europa vem conseguindo fazer isso melhor. Hoje em dia, a gente já tem aí uma série de critérios de disclosure de informação que as companhias têm que dar com relação às suas métricas e fatores ESG lá fora. Então, esse negócio vai acontecer. Da mesma forma que a gente padronizou as demonstrações financeiras, né, que tem o US GAAP, National GAAP, Brazilian GAAP, nós vamos acabar construindo como sociedade métricas ESG padronizadas, que vão nivelar um pouco melhor, eu acho, que as indústrias. Então, nós estamos muito desnivelados ainda, seja por jurisdição, seja por indústria, mas nós estamos caminhando para isso e a regulamentação, principalmente na Europa, está trabalhando fortemente nesse aspecto. E eu acho que vai ajudar. Quando você pega, por exemplo, o Banco Central no Brasil e CVM,
eles estão, nesse momento, super envolvidos em questões referentes a disclosure de informações pelos bancos, pelas financeiras e pelas companhias abertas, né, para tentar mostrar melhor para os investidores e para os stakeholders como essas companhias se posicionam. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que tem uma questão também de evolução, das pessoas entenderem. Tem muita gente ainda que não entende que é ESG, as pessoas confundem ESG com impacto, confundem que fazer alocação em empresas que olham ESG quer dizer reduzir lucro. Então, tem ainda uma poluição, acho que no nosso ambiente muito forte. Tem outras jurisdições, principalmente Europa, Canadá, agora os Estados Unidos, que estão muito avançados se forem comparar conosco. Por incrível que pareça, até a China hoje em dia tem uma agenda ambiental super forte, e eles estão realmente fazendo coisas fantásticas com relação a energias renováveis. São grandes poluidores ainda, mas já entenderam que tem um problema na mão e estão revertendo. Então, eu acho que a questão aqui, eu acho que é continuar criando awareness, continuar fazendo os debates, ter accountability, né, pelos reguladores e pelos stakeholders de que os greenwash não vão perseverar. Mas, gente, hoje tem muito, sim, tem uma confusão, as pessoas misturam, fazem a história dos labels verdes para cobrar mais caros os produtos. E nós vamos ter que depurar, o mercado vai se autodepurar com o tempo. Eu sou otimista, eu acho que se a gente compara onde a gente está hoje, há 5 anos atrás, a gente está muito melhor, tendo uma deficiência enorme. E como a gente sempre teve uma legislação ambiental muito forte no Brasil, assim, de penalizar mesmo quem é sério, se preocupa em cumprir as regras, realmente a gente sempre teve critérios bons. As pessoas acabaram focando muito no E e deixaram muito o S e o G de lado, na minha visão. Então, acho que agora tem um movimento também muito forte para resgatar o S e o G das companhias, e que eu acho que várias delas já acordaram. Empresas mais jovens também já estão fazendo com que as mais antigas, as mais tradicionais tenham que se reposicionar. Então, para mim, eu acho que é um misto de educação do mercado, educação dos reguladores, política pública, infelizmente, e nós vamos ter gente aí ainda quebrando a cara e caindo em contas do vigário, mas quando a gente tiver uma taxonomia melhor, né, que são os índices da área, eu acho que tudo isso vai melhorar. Mas não é um dilema, não é um problema que tem uma solução imediata, é um negócio que nós vamos ter que construir nos próximos anos, sem sombra de dúvida. E ainda nesse ponto, Marina, tem uma pergunta aqui, se você tem dicas de como fugir de alguma forma dessa maquiagem. Então, talvez como fica mais fácil, como a gente pode identificar essa maquiagem do ESG, esse greenwashing, talvez, e, enfim, tentar procurar por companhias que realmente tenham um comprometimento sério com a pauta. Eu acho que hoje em dia, a gente tem muito acesso à informação, né? E a gente tem capacidade realmente de descobrir muita coisa. Então, eu acho que tem muito. Acho que assim, os competidores das companhias são uma ótima fonte de informação, né? Fora do Brasil e dentro do Brasil, porque no final das contas, quando você lê um relatório bem feito, você vai ficar impressionado, mas a hora que você leu do lado, que tem métricas muito diferentes, impactos diferentes, você consegue entender que, na verdade, você estava achando que você estava comprando uma coisa muito diferenciada, mas, na verdade, não era. Então, aqui, eu acho que é olhar mesmo os documentos de disclosure das empresas, prestar atenção de como elas se posicionam, prestar atenção em como os boards delas são representados, né? Se tem mulher, não tem mulher, se tem negro, não tem, as outras minorias todas importantes, como as empresas se posicionam com relação a esses temas hoje em dia de inclusão e de diversidade. Quem quiser consegue fazer uma boa investigação sobre esse tema e buscar as informações estão aí. Não estou falando que a gente não vai, porque muitas das companhias não são companhias abertas, né? Mas principalmente nas companhias abertas, depois que você começa a entender quem são as empresas de verdade sustentáveis, e a gente tem algumas no Brasil que são super bacanas, a gente já percebe o que enfim, para inglês ver o que é de verdade. Você consegue ver na forma como a empresa se posiciona, como ela coloca a inovação e a estratégia de ser sustentável como uma missão mesmo da empresa. E não são muitas que fazem isso no Brasil hoje, então vocês vão conseguir identificar, prestando um pouquinho de atenção aí nos documentos de disclosure delas mesmo. Esses são os formulários de referência, né, que são divulgados no site da CVM, eu acho que é um bom caminho para vocês poderem começar. Legal. Você falou um pouco sobre regulação. Teve a dúvida aqui sobre se você acredita na tendência de essas práticas que a gente viu aparecerem com bastante força no Brasil nos últimos anos, no ano passado,
de serem incorporadas como práticas de autorregulação de novo mercado, ou até de serem incorporadas na regulação mesmo? Eu acho que super, eu acredito. O Banco Central está com uma agenda super forte nesse sentido. Eles estão aí, acabaram de lançar uma audiência pública que impõe aí uma série de novos requisitos para disclosure dos instituições financeiras, né? Então, como eles lidam com esses fatores, qual é o impacto de quando eles dão crédito para as companhias, como é que lidam com funcionários, colaboradores. Então, assim, ESG está na agenda do Banco Central. O Banco Central está com um foco muito grande de democratizar o mercado financeiro no Brasil, né, desconcentrar, democratizar, permitir que empresas de tecnologia realmente comecem a democratizar acesso a crédito e a serviços e produtos financeiros. A CVM está, neste momento, também fazendo 2 audiências públicas super importantes, uma que fala de disclosure de companhias abertas, né? Então, o que as companhias abertas têm que falar sobre ESG, e se você compara o que é exigido hoje para o que ela quer pedir, é muito forte, é muito mais informação o que vai ser pedido a partir da edição dessa regra. Tem uma audiência pública dos fundos de investimento, do qual eu, inclusive, estou ajudando a discutir em nome de algumas associações de classe, que a gente está falando com a CVM, em que a gente está querendo, de alguma forma, vincular o dever fiduciário, né, dos gestores a atendimento de métricas ESG. Então, o dever fiduciário é o dever que todo gestor tem de alocar o dinheiro do seu cliente pensando no melhor interesse do seu cliente, né, da melhor forma possível para gerar melhor impacto possível para o seu cliente. E todo mundo sempre misturou sempre vinculou o dever fiduciário com métricas financeiras, né? Se você está gerando dinheiro para o seu cliente, você está fazendo um bom trabalho. A CVM já está conversando com associações de classe para começar a vincular o dever fiduciário dos gestores, que é a coisa mais importante que um gestor que tem que cumprir na regulamentação brasileira e fora do Brasil, há também atendimentos de métricas ESG, não só devolver dinheiro para o investidor, mas também devolver dinheiro com o mínimo de impacto possível. Então, de novo, eu acredito sim que essa agenda regulatória está acontecendo no Brasil, e ela vai impulsionar isso nos próximos anos. Eu dei esses 3 exemplos, mas acho que a gente tem vários outros exemplos que são importantes, que estão acontecendo hoje em dia, alguns mais demorados e mais difíceis do que os outros, mas essas associações de classe, as autarquias estão realmente, a própria Ambima, que hoje em dia tem um código de melhores práticas ESG, a BVCAP, que é a associação da qual eu faço parte da diretoria, né, que fala de Private Equity Venture Capital, vai lançar uma bandeira muito forte com relação a ESG também. Então, eu consigo ver, sim, os autorreguladores, os reguladores se mexendo no Brasil para realmente ter uma agenda mais eficaz e menos greenwashing no Brasil. Legal. Encaminhando para as perguntas finais, tem uma aqui sobre se, enfim, diante de toda essa explicação que você deu para a gente, sobre se você acredita que ainda falta delimitação dos conceitos de ESG em alguns pontos. E se sim, se você quiser comentar alguns exemplos de zonas cinzentas, ou se o conceito em si já tem uma maturidade maior e é mais novo, talvez, aqui no Brasil. Eu gosto eu gosto do conceito aberto, porque as coisas mudam muito rápido, né? A moral das pessoas, o valor, a cultura, a sociedade como um todo muda muito. Então, o que a gente fala hoje de prática ESG, eu acho que no futuro tudo vai ser ESG, né? Não vai ter mais o mercado tradicional e o mercado ESG. Então, eu particularmente gosto daquela definição que eu apresentei para vocês no comecinho, né, de como as empresas se vinculam, né, elas respondem às suas matrizes de risco do E, do S, do G, de uma forma mais aberta mesmo, porque eu acho que esses conceitos realmente evoluem com o tempo. Você vê, há 20 anos atrás, uma empresa... A gente tem exemplos, eu não vou falar aqui nomes... De nomes porque são clientes ou são empresas que são de marcas conhecidas, mas se a gente pega, por exemplo, formulários de referência, né, de empresas americanas super bacanas hoje, de 20 anos atrás, eles falavam explicitamente, a nossa função é gerar lucro. Aí dá mais que... A minha função não é me preocupar com a qualidade do supply chain do meu produto, por exemplo. Dá 15 anos ou 20 anos depois, você vê o CEO dessa empresa falando: a nossa missão é ter propósito, é entregar um produto de valor agregado com o mínimo de impacto possível na sociedade. Então, assim, é muito legal você ver empresas que eram líderes há 20 anos atrás, que são líderes hoje, numa super evolução,
E o conceito do que é o certo e do que é o sustentável, que pode ser feito, muda muito, né? Então, eu sou mais... eu gosto do conceito mais aberto, porque eu acho que ele é dinâmico e ele permite que a sociedade vá se adequando, mas, sem dúvida nenhuma, falta... eu acho que voltamos para o ponto da taxonomia, né? Faltam métricas e parâmetros para acompanhar esses impactos, né, nas diferentes indústrias, para poder dar para poder realmente a gente conseguir fazer uma boa comparação entre empresas. Mas eu acho que está mais vinculado a ter as métricas certas do que o próprio conceito de ESG, na minha visão. A pergunta final é sobre sua experiência. O que você sentiu de diferença de atuar em áreas mais tradicionais do mercado de capitais e de atuar em ESG? Ou se é muito parecido, enfim. Então, desde que eu tive essa minha decisão de que eu queria continuar no escritório, depois que eu virei sócia, desde que tivesse um significado diferente, um impacto diferente, acho que todos os projetos que de alguma forma eu me envolvi com esse olhar, né? Então, desde seja estruturar um fundo que fosse um fundo ESG hoje impacto ou não, seja ajudar uma empresa a se financiar, porque vai fazer um projeto que não tem um label ESG, mas é um projeto que vai ajudar a sociedade, a comunidade onde ela atua, ou porque é uma empresa que tem uma governança bacana e que valoriza, por exemplo, no meu caso, a prestadora de serviço mulher. De alguma forma, eu acho que eu fui direcionando a minha carreira para estar perto de pessoas e de projetos e de empresas que me traziam esse significado. Eu acho que, no final das contas, um projeto esse de hoje, no final, é um label que nós estamos mudando, mas que já era o que eu procurava, né? Então, talvez a forma como eu tenho atuado, eu não sinta mais essa diferença, porque eu tenho o privilégio hoje, depois de 25 anos de escritório, eu estou há 25 anos no Matos Filho, eu entrei lá, eu tinha 12, brincadeira. Mas depois de 25 anos acho que de carreira, eu tenho o privilégio de poder realmente ir atrás dos clientes e dos projetos e das coisas que me trazem um preenchimento e uma realização pessoal super fortes, né? E aí poder unir a tua expertise que você acumulou para fazer um negócio que vai, de alguma forma, impactar positivamente a sociedade, seja porque a empresa quer fazer isso, ou porque é uma consequência do que ela está fazendo, para mim é super bacana. Então, esse fundo que a gente levantou agora de R$1 bilhão, que é um fundo de impacto, foi super bacana. A gente fez, no começo do ano, um fundo de private equity, o primeiro fundo de private equity para o varejo. Pô, tem alguma coisa de ESG nesse fundo? Não tem. Mas é um fundo, pela primeira vez no Brasil, que está democratizando o acesso de investimento alternativo para pessoas físicas, né? Então, de alguma forma, eu estou sempre vinculada a projetos que me dão essa satisfação e me dão esse olhar. Não tenho mais vontade nem nenhuma realização de trabalhar em coisas de companhias em que eu não gosto, que eu não tenho valores que se alinham com a gestão ou com os controladores. Eu acho que hoje eu realmente trabalho com gestores de fundos que são super bacanas, estão super alinhados em propósito, com as coisas que eu penso, family office, que tem famílias bacanas que estão montando aí seus endowments, seus fundos e seus negócios com propósito, companhias que querem ser companhias diferentes, querem ter uma governança mesmo diferenciada, querem ser corporations de verdade, querem ter mulheres na sua liderança, enfim. Então, a minha resposta é muito mais legal com esse olhar, mas não precisa ser chamado de ESG. Eu acho que o que eu estou querendo dizer para vocês é que todo mundo consegue na área, e no meu caso é direito, estar vinculado a projetos que têm um significado, têm um propósito diferente, com o label ou sem o label, né? Desde fazer um contrato de M&A, a fazer um fundraising, a fazer um seguro, a pensar uma política interna da organização onde você trabalha. A gente, por exemplo, tem um programa de estágio que é o Soma Talentos, que é super bacana, né, para estudantes negros, que a gente criou há uns 3 ou 4 anos atrás. Eu faço parte desse programa. Pô, é um negócio que não tem nada a ver com o cliente, mas é um negócio que me dá uma super satisfação poder fazer parte desse negócio e ter ajudado o história a colocar isso de pé. Então, eu acho que hoje, para mim, tem que ter um significado diferente. De alguma forma, o que eu gosto de fazer é impactar, seja por meio do direito, seja por meio das relações pessoais que eu tenho, seja por meio da plataforma que o escritório me permite, né?
Então, seja fazer um projeto com a CVM, né, para poder melhorar as regras de fundos de investimento no Brasil, reuniões com o Ministério da Economia para poder atrair mais investimento estrangeiro no Brasil, para poder gerar mais emprego, ou seja, fazer o fundo de impacto, o fundo de SD de um gestor X, para mim, de uma certa forma, eu estou escolhendo participar desses projetos que, no fundo, estão trazendo benefícios para a nossa sociedade no curto, no médio e no longo prazo. E para mim é isso que me faz continuar sendo advogada. O dia que eu não conseguir mais fazer isso, eu mudo de carreira. Muito legal, Marina. Acho que a gente chegou ao fim das perguntas escolhidas aqui. Queria, enfim, de novo, te agradecer pelo seu tempo, por dividir esse conhecimento que você acumulou com a gente, e te parabenizar por essa trajetória. É muito legal de ouvir, assim, é admirável e é um alívio para quem está na área conhecer essas tendências e conhecer todo esse trabalho por trás do movimento que a gente está hoje observando, e ver o quanto isso é um reflexo de todo esse trabalho de quem atua na área. Não, para mim foi super legal, um prazer, e pena que eu não estou vendo vocês. E, gente, assim, se eu pudesse dar uma dica, sejam empreendedores, ou sejam vocês próprios empreendedores, né? Ou seja, trabalhando em organizações, eu acho que a resposta para isso é você estar em um lugar em que você compartilha os valores e da gestão, da liderança, porque é muito desmotivante você trabalhar num lugar que você não concorda da forma como as pessoas atuam e trabalham e olham o futuro, né? Seja numa empresa, seja no escritório de advocacia, seja num fundo, seja num cargo do governo. Eu acho que a gente tem que estar realmente num lugar que todos os dias tira o melhor da gente com relação a isso, um lugar que te permita, de alguma forma, fulfill aí o que te faz feliz, né? Para mim é impactar de alguma forma. Para as pessoas podem ter várias coisas diferentes, mas eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é realmente perceber onde você quer trabalhar e ter certeza que os princípios desse lugar onde você trabalha são os princípios que você acha que para você são os que fazem sentido. Porque aí, depois disso, o resto acontece. Com muita determinação aí, disciplina e trabalho, e as coisas acontecem sim. Tá bom? Boa sorte para todo mundo. Espero que eu tenha trazido mais esclarecimentos do que dúvidas e, enfim, obrigada a todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada, Marina. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Boa noite.